Bom dia. Desculpe a demora. Minha conexão caiu, eu tive que voltar. Eduarda Alanes. Tudo bem com vocês? Que foto linda, hein, Alanes? Tá uma gracinha essa foto. Obrigada. Tudo bem com vocês, pessoal? É assim, né? Eu falo bom dia, ninguém responde. Pergunto se tá tudo bem, ninguém responde também. Bom dia, meu amor. Você sempre responde, né? Tudo bem, né? E vamos começar. Como é que tá Emílio? Bom dia, professora. Bom dia, querido. Você tá bem? Tô. Ah, que ótimo. Que você esteja cada vez melhor, né? O pessoal está chegando aqui. E aí, vamos começar então na sala. Oi, Enzo, tudo bem? Oi, tia. Bom dia. Bom dia, querido. Bom dia. Oi? Bom dia. Bom. Eu falei que eu vou ficar. Bom, então vamos lá. Vamos começar a nossa aula, então? A grande maioria já chegou. Eu demorei um pouquinho mais para conectar hoje, pessoal. É porque caiu a minha conexão, eu tive que ligar tudo de novo, começar outra vez. Aí demora um pouquinho. Até mandei uma mensaginha para a Gisele, para avisar que eu estava reconectando, que o pessoal, se alguém perguntasse, né, eu estava ali fazendo um esforço para ser rápido, né? Acontece, né? Bom, a gente vai então hoje falar um pouquinho de produção de texto, né? Ontem vocês tinham até ontem para me entregar uma tarefinha, e essa tarefa era do livro Trilhas, módulo 2, né? Que fosse a página 11, deixa eu me ver qual página que eu passei para você. 12, 13 e 14, né? Que era para vocês fotografarem e enviarem para o e-mail, certo? Então, abram ali o livro na página 12, o livro Trilhas, módulo 2, onde nós estamos aí iniciando o trabalho com... Professora, Sofia? você Pode falar. passou a página 13, 14 e 15. Nossa, eu anotei 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. E a 13, 14, 15, porque eu acho que a 12 nós já tínhamos lido, né? A 12 nem tem atividade, né? É leitura só. Tá certo, Alanes? Obrigada. Certinho. Bom, nós estamos, então, trabalhando quadrinhos, e aí fala do Menino Maluquinho, né? Cujo autor é o Ziraldo, né? O cartunista, né? Toda vez que falarem cartunista, vocês relacionem com tirinha, quadrinho, tá? Sempre. O cartunista, ele pode ser aquele que escreve sobre um determinado personagem ou aquele que escreve sátiras, humor, escreve charge, né? Que também é muito comum, sobre alguma coisa do momento, um momento político, um momento de algum problema social, é uma crítica. Agora, neste caso, são quadrinhos. E o Ziraldo que criou aí esse personagem engraçadinho, que é o Menino Maluquinho, Ziraldo super brasileiro, né, mineiro, muito poeta, escritor de Minas. Minas é a terra dos artistas, né? Sempre escreveu, escreve ainda, ele está idoso,
esteve bem adoentado, mas ele não queria nem ficar no hospital. Estava bravo que estava hospitalizado, mas ele tinha que ficar hospitalizado, ele necessitava do hospital. Faz um tempo já, foi antes da pandemia. E ele ficou muito bravo, porque não queria ficar lá. Então, ele é um homem que todos os dias ele produz alguma coisa. Todo dia ele escreve, a profissão dele é essa, e ele gosta. E todo escritor, ele escreve sempre muito, todos os dias, né? Porque a sua profissão é essa. Antigamente se escrevia manuscrevendo mesmo, caneta no papel, tá? Hoje, com o advento da tecnologia, a maioria digita. Alguns lá na época do papel e caneta também datilografavam. Havia máquinas elétricas, eletrônicas e o pessoal trabalhava com elas, né? As manuais também. Só que hoje, né, tem o computador que armazena, o computador que corrige, então é muito mais fácil hoje trabalhar com isso. Mesmo assim, há alguns escritores mais antigos que preferem escrever mesmo, manuscrever, escrever à mão, tudo que eles gostam. Parece mais fácil digitar, mas também causa um problema danado no pulso, né? A mão já, quando você escreve com lápis, você deposita a mão sobre o papel e escreve. Agora, quando você vai ter que teclar, você vai estar ali todo o tempo com o braço no movimento, fazendo um esforço repetido que pode lesar aí alguma coisa. Enfim, ele escreve todos os dias, ele é um homem bem alegre, divertido, as entrevistas dele sempre foram muito divertidas, é um cara de bem com a vida, né? E fez aí esse... Gustavo? Professor, em que país vocês estão? Estou na 12 Trilhas, módulo 2. Ah. Gente, essa imagem da Mafalda, que a aula passada a gente falou sobre ela, que está aí na página 10, 11, tá? Essa imagem da Mafalda, no sábado, naquele programa The Wall, no quadro The Wall do programa do Luciano Huck, caiu uma pergunta sobre ela. Então, mostrou essa imagem aí, né, essa escultura da Mafalda, e perguntou quem tinha feito, que cartunista tinha criado esse personagem, a Mafalda. Qual cartunista criou? Alguém assistiu? Aquele The Wall é legal porque tem umas perguntas bacanas, né? No início são as perguntas. Mas depois, quando mostrou, eu falei, nossa, eu falei para os alunos dela essa semana. Aí perguntou quem escreveu. Olha aí o que está escrito do ladinho da imagem dela. Cultura de Mafalda, cartunista, Quino. Né? Então, o nome era o Quino. Oi, Matheus. Não ouvi. Saiu falhado. Quem foi que acertou a resposta? O participante. Ele acertou. Era para ele dizer quem criou o personagem Mafalda. E era o Quino, né? Que está escrito aí. Eu sempre falei, olha, é argentino, né? Então, olha aí a Mafaldinha caindo nos programas. Vocês viram? Isso são questões que lá no futuro podem cair no vestibular de vocês. Entenderam? Lá quando vocês forem optar qual profissão, forem fazer os concursos vestibular, essas coisas costumam cair. Porque são coisas assim, mas eu não estudei sobre ele. Não, mas você viu imagens que ele produziu várias vezes durante sua vida. Como é que você não sabe? Então, quem criou o personagem, a personagem Mafalda foi o Quino, e ele é argentino. A Mafalda é uma personagem argentina, não é brasileira, tá? Então, a gente viu a historinha e eu pedi para vocês fazerem 13, 14 e 15. Isso? Agora tô certa, né? A gente vai corrigir isso entre hoje e amanhã, mas agora o que eu quero dizer para vocês é que o quadrinho, que é o que nós estamos estudando agora, as histórias em quadrinho, elas têm os balões, que a gente já comentou na aula passada, da forma do balão, como que ele funciona em cada situação. E também, gente, quando a gente fala de linguagem verbal e linguagem não verbal, que, se eu não me engano, eu trabalhei isso com vocês no início do ano, né? Que a linguagem verbal é a escrita ou falada. E a não verbal é todo o restante, a linguagem de sinais, né? As placas, né?
as placas com imagens. Então, nós demos vários exemplos de linguagem não verbal. E a linguagem mista é quando você usa a imagem e a fala ou a escrita, tá? Você vai estar usando a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Então, isso chamamos de linguagem mista, quando eu uso os dois. O quadrinho é um exemplo, nas histórias em quadrinhos, os gibis, são exemplos de o emprego da linguagem mista. Os quadrinhos, às vezes, têm historinhas inteiras só com imagens. Não tem nada escrito, né? E nós entendemos. Só acompanhar a sequência de quadrinhos, é só imagem, então é a linguagem não verbal sozinha. Mas, na maioria das vezes, os quadrinhos têm escrita e imagem. Escrita e imagem, né? Então, são linguagens, geralmente, no geral, os quadrinhos são empregados nos quadrinhos a linguagem mista, né? A verbal mais a não verbal. Então, que isso fique bem claro para vocês. E aí, as atividades mostravam, até ali na atividade 5 da página 13, que fala sobre o balão, né? Olha lá, da ideia luminosa, da dúvida, de uma música que está sendo cantada, assoviada, né? E sempre a gente usa esse tipo de coisa. Depois ele vai trabalhando aí o in, né? O in, quando ele nega, por exemplo, inacreditável, indescritível, né? E a gente trabalhou tudo isso aí, eu falei um pouquinho de cada coisa, vocês fizeram isso como tarefa e me enviaram, como vocês me enviaram, vocês tinham até ontem para me enviar, eu vou corrigir, que eu vi que quem mandou, não mandou, eu vou corrigir, vou olhar, vou ler, e a gente vai corrigir junto por aqui na próxima semana, tá certo? Bom, então hoje como a gente está fazendo uma aulinha de produção de texto, ao invés de fazer uma aula só de gramática, nós vamos falar então de linguagem verbal e não verbal, e vocês vão ver isso na página 16. Podem abrir a página 16 aí. Aí fala um pouquinho da linguagem verbal, não verbal e mista. Alguma dúvida sobre o que é isso? O que é linguagem verbal? Fica bem firme se você pensar que a linguagem verbal é escrita e fala, só. O restante tudo é não verbal, né? Semáforo, cartazes, placas, que não tenham nada escrito, só imagem, só sinais, isso são linguagem não verbal, tá? A linguagem mista é quando utiliza os dois. Se eu for a um hospital, e é comum ter em sala de espera de hospital principalmente, uma foto, uma imagem de uma enfermeira fazendo assim. E não tem nada escrito. Normalmente significa faça um silêncio, hospital é lugar de silêncio, né? Quando, às vezes tem a imagem, assim, mas está escrito silêncio embaixo. Então, aí é uma linguagem mista, verbal, mas não verbal. Quando é só a imagem, não verbal, tá? Então, vamos pensar, por exemplo, no manual de instrução de fogão, geladeira, celular, do que for, montagem de móveis, tem a linguagem mista. Tem a linguagem verbal e a não verbal, né? Tem imagem e tem orientação escrita. Às vezes até a etiqueta de algumas roupas são assim. Tem lá um ferrinho desenhado, um X em cima, né? E tá escrito não passar. Às vezes tem um tanquinho com água, tá escrito lá lavar em temperatura até 36 graus, tá? Então são coisas assim que a gente vai vendo que são empregadas à linguagem mista, tá? E às vezes é só imagem, assim, não tem nada escrito. Aí é linguagem não verbal. Bom, vamos ler aí então na página 16? Olha lá. Em nosso dia a dia, empregamos a linguagem para nos comunicar. Para isso, podemos utilizar palavras, gestos
símbolos, desenhos, expressões faciais, cores e etc. Então, vocês estão conseguindo me acompanhar aí? Todo mundo? Sim. Não? Sim. O Theo está tentando conectar o áudio. Não está conseguindo, Theo? Bom. Então, vamos lá. Tirinha apresentada na leitura 1 é formada por imagens, texto não verbal e palavras, texto escrito. Conheça a seguir os tipos de linguagem empregados em texto. Bom, então nós vimos lá no Menino Maluquinho, tinha a linguagem verbal e a não verbal, né? Então, vamos ver aí. Observa o cartoon abaixo. Então, temos aí. Olha lá, o que nós temos? Um peixe ali. Em cima do que esse peixe está, hein? Em cima do que será que esse peixe está? Uma pedra? De uma pedra. E esse peixe está com um balão em cima da cabecinha dele. Ele está falando ali? Não. Não. Ele está pensando, né? Olha lá, as bolinhas indicam o pensamento dele. Ele está pensando. O que ele está pensando, gente? Ele está pensando que está em um Uma água aquário. limpa. Uma água limpa dentro do aquário. Ele preferia viver dentro de um aquário limpo do que ali naquele rio sujo, né? Olha quanta sujeira tá dentro. Vocês viram? Isso aí é um cartoon para fazer uma crítica à poluição dos rios. Entenderam? O cartunista empregou essa imagem do peixinho, na verdade, eu acho que é uma peixinha, né? De uma peixinha que está desesperada dentro do rio por conta da sujeira. Ela está até fora d'água, porque a água está tão poluída que ela ficou em cima da pedra. Né? Óbvio, gente, que isso aí é do imaginário, né? E ela fica em cima da pedra e se imagina tranquila e feliz dentro de um aquário limpinho. Mesmo que esse aquário seja pequeno. Porque ali, olha a carinha de pânico, ela está até suando, né? Por conta de, olha quanta sujeira entrando no rio. Estão vendo? Lata, guarda-chuva velho, uma madeira velha, né? Um punhado de sujeira dentro do rio. Será que isso é só da imaginação de alguém? Ou isso acontece mesmo? Acontece. Acontece, né? Né, Sofia? Você está linda aí fazendo todos esses gestos. Acompanhe no livro. Bom, então, ela está desesperada. Então, esse cartoon aí, olha, chama-se Poluição na Água do Rio, que é da Arionauro Cartoons, né? Tem na internet para quem quiser acessar, desde o dia 26 de abril de 2018, que foi o dia que foi retirado de lá, né, essa imagem para o livro. E aí está dizendo assim: os cartoons geralmente apresentam uma crítica a uma situação ambiental, social, política ou ao comportamento humano por meio do humor. Qual é a crítica desse cartoon? Qual é a crítica, gente? Poluição dos rios. Poluição dos rios, vindas através, olha aí, essa boca sai de onde sai o lixo aí, a água suja, é o esgoto, tá? Então é a poluição dos rios através do esgoto, tá? Então, através do esgoto vem um mundo de sujeira que põe o peixe em desespero. Na verdade, os peixinhos, por não pensar, eles morrem, né? Na verdade, eles não têm como se salvar. Eles morrem por conta da sujeira, né? Por estar sujo, mas não ter oxigênio para eles, e também, às vezes, por engolir coisas que estão jogadas ali que matam, né? Não tem oxigênio na água. Oxigênio, então, acontece isso. Então, Desliga o microfone, tá dando muito eco. Tá. E tem alguém soprando mesmo. Então, o cartoon faz uma crítica à poluição das águas, dos rios, por causa do esgoto, tá?
Então, essa imagem do peixinho é aí que mora a crítica. Como é que o peixe vai sobreviver numa água suja dessa? Né? Então, isso é uma crítica. Os cartoons geralmente têm essa finalidade. Fazer uma crítica social, ambiental, política, tá? Eles criam do nada e fazem. Os artistas, né, os cartunistas, eles são fenomenais. Porque eles observam o mundo em que eles vivem e, a partir dali, criam esses cartoons que se tornam até engraçadinhos. Ele tem um quê de humor, não é uma piada para você morrer de rir, mas ele tem um quê de humor para se olhar e achar, olha só, né? Se parar para pensar, é bem assim. A poluição é demais, os peixinhos estão pedindo socorro, né? Letra B. Assinale a alternativa correta a respeito desse cartoon. Ele é formado só de palavras, só por imagens ou por palavras e imagens? Só por imagem. Só é a última. É formado somente por imagens. Só por imagens, lá do meio, né? Só por imagens. Não tem nada escrito, olha lá. Não tem nenhuma palavra. Mas a gente entende o que está acontecendo ali? Sim. Por que que nós entendemos? Porque é evidente através da imagem, né? As imagens falam por si só, não precisa nem escrever nada, não é mesmo? Bom, agora tem um poema que chama-se A Vida. Na água do rio que procura o mar, no mar sem fim, na luz que nos encanta, na montanha que aos ares se levanta, no céu sem raias que deslumbra o olhar. No aço maior, na mais humilde planta, na voz do vento no clarão solar, no inseto vil, no tronco secular, a vida universal palpita e canta. Vive até no seu sono a pedra bruta, tudo vive, e alta noite na mudez de tudo, essa harmonia que se escuta. Correndo os ares, na amplidão perdida, essa música doce é a voz, talvez, da alma de tudo celebrando a vida. Então, vejam só. É um poema de tristeza ou de alegria? O que vocês acham quando lê? Será que é triste? Então... Acho que não. Não. Eu achei bonito. Você achou bonito. Então, é uma coisa que toca a gente, né? Professora, qual é a letra B? Letra B da onde? Lá? Ah, tá. É a do meio. É a do meio. Obrigada. Nada. Então, agora aí, que sensações a leitura desse poema despertou em você? Quais sensações que você teve? Teve gente que achou bonito, ficou triste, ficou alegre, ficou com saudade de alguma coisa, melancolia? Eu também não quero acabar a aula. Ai, meu Deus, acabar a aula. Ainda faltam um minuto. Um minuto. Bom, então aí vocês estão vendo um poema escrito de forma clara, ele está todo escrito, né? Ele não está usando imagens nenhuma. E esse poema foi escrito por Olavo Bilac, tá? Olavo Bilac foi um grande poeta brasileiro, tá? Que escreveu lá no século XIX, ele viveu no século XIX, tá? Ele é um poeta do parnasianismo, uma escola literária que depois vocês vão estudar, vocês vão ver falar muito nele ainda. Tem muita coisa do Olavo Bilac, tá? Então vocês ainda vão poder conhecer bastante sobre ele, mesmo ele já tendo morrido há tanto tempo, há tantos anos, mas ele deixou muita coisa escrita, tá? Então, vocês vão fazer as atividades dessa página 17, da 18 e da 19, ok? É a tarefa de vocês, página 17, 18 e 19, para terça-feira, tá? Página 17, 18 e 19 para o dia 23. 23 do 6. Eu vou colocar no site, tá? Para vocês fazerem. E a gente vai ver também que lá no livro
no livrinho Produção de Texto, nós vamos ter um pouco sobre o mesmo assunto, tá? Tem algumas atividades lá sobre o mesmo assunto, história em quadrinhos. Nós vamos falar dele na próxima semana, tá certo? Então, amanhã gramática, tá, pessoal? Vocês entenderam? Ficou claro para vocês? Sim. O que é verbal, não verbal e mista, né? E agora, vamos para a chamadinha. Para encerrar, já está passando a hora. Deixa eu ver. Aí, vamos lá. Ana Beatriz Costa. Ela está errado, desculpe. Está no do 7º, não sei por quê. 6º ano. Fechamento. Alane está aí. Ana Clara Guelph está aí? Tá. Bruna Caroline. Clara tá aí. A Bruna tá aí. Tá. Tem que responder, senão fica com fome. Eduarda. Aqui. Enzo tá aí. Gabriel. É aquele que não assiste aula, né, gente? A Gabriela tá aí? Gustavo Levi. Oi. Ela é o user. Ela é o user, tá joia. Gustavo Livinski tá aí. João Miguel, veio hoje? Sim. João Miguel. Lorena. Luísa, passe. Maria Eduarda. Eu. Maria Luísa. Eu aqui. Matheus. Augusto tá aí. Matheus Hiroshi também. Murilo tá aí. Natália. Tá aí. Eu. Pedro Barros. Presente. Pedro Lucas Cardoso. Hoje não, né? Pedro Lucas Santana. Sofia tá aí. Theo também. Gustavo tá aí. Graziele tá aí também, né, Grazi? Luiz Felipe. E a Ana Laura não. Ok, meus amores. Eu vejo vocês amanhã, né? Na segunda aula. Isso, na segunda aula, às 9h10. Tá? E a gente vai falar um pouquinho de gramática. Eu vou deixar a tarefa no site, mas ela é para a semana que vem, tá bom? Grande beijo. Fiquem bem. Tchau. Sofia. Tchau, professora. Tchau. Beijo.